Olá, continuando nossos vídeos a respeito de rinoplastia, hoje nós vamos falar de um assunto vibrante. Quanto custa uma rinoplastia? E eu ia brincar nesse vídeo falando que uma rinoplastia custa 6 anos de faculdade, mais 4 anos de residência, mais 2 anos de doutorado, mais 2 anos de fellow e mais alguns anos de experiência. Esse é o custo de uma rinoplastia. Estou brincando. Na verdade, o preço de uma rinoplastia, aquilo que o paciente vai pagar por uma rinoplastia, varia muito de profissional para profissional e de local para local. Eu moro numa cidade que é da Grande São Paulo, que é Santo André, e em Santo André, antigamente os médicos tinham o costume de ir até São Paulo para lacrar os seus carros em São Paulo. Por quê? Porque eles não queriam que na placa estivesse escrito Santo André. Um bairrismo ridículo, idiota, que existia há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em Santo André. E isso existe muito em medicina também. Tem muita gente que prefere ir até São Paulo para operar em São Paulo, como se houvesse alguma grande diferença entre se operar em um grande hospital de São Paulo ou num grande hospital do ABC. Aliás, existe uma diferença, o preço. Com certeza, uma cirurgia que você faz em Santo André, ela é muito mais barata, acaba saindo mais barato do que uma cirurgia que você faz num hospital em São Paulo. Se você for fazer num hospital de ponta, num Einstein, num Sírio-Libanês, com certeza você pode duplicar, triplicar o preço apenas por estar usando o nome Sírio, enfim, Einstein. São nomes, são grifes, né, que encarecem muito o preço de uma cirurgia. Então eu vou falar do preço em média. Em média, em Santo André, por exemplo, no ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, você encontra vários profissionais que fazem uma rinoplastia por 6 mil, 7 mil reais, que é um preço razoável, justo. Se você atravessar o rio, Tamanduateí, você já vai encontrar profissionais e às vezes o mesmo profissional operando e cobrando o dobro do preço. Em São Paulo, a gente sabe que o preço de uma rinoplastia gira em torno de 7, 8, 9, às vezes 10 mil reais. Existem colegas, e são excelentes cirurgiões, que cobram até muito mais do que isso, né? Então o preço, na verdade, gira um pouco em função do local onde a pessoa vai fazer e do nome do cirurgião, da experiência que ele tem. De maneira nenhuma, o cirurgião que opera no ABC, no Grande São Paulo, por exemplo, é menos profissional ou menos técnico do que um profissional que opera em São Paulo. É apenas uma questão de bairrismo mesmo, uma coisa feia até, né? Agora, existem outras questões que compõem o preço de uma cirurgia. Por exemplo, se você vai fazer essa cirurgia em um pequeno hospital, existem clínicas de cirurgia plástica que têm toda a estrutura para se fazer uma rinoplastia, mas obviamente não tem a estrutura de um grande hospital, como uma UTI, como um centro cirúrgico com equipamentos super hiper modernos, redundantes, que não são necessários, mas enfim, você pode encontrar clínicas adequadas para se fazer uma cirurgia plástica, mas que não tem o luxo, não tem, por exemplo, a hotelaria que às vezes tem um grande hospital. Isso, obviamente, encarece muito a cirurgia. Se você fizer a parte de hospital, a parte de hotelaria, pode variar de 2 mil a 20 mil reais, dependendo do hospital que você está, dependendo do que você escolhe. Outra coisa que vai variar também, vai incluir no preço da cirurgia, é que tipo de anestesia você vai fazer. Se você vai fazer uma sedação, obviamente, é uma anestesia que às vezes até prescinde da necessidade de um anestesista. Existem vários cirurgiões que estão acostumados a fazer uma sedação leve e um bloqueio sem que haja necessidade de um anestesista presente na sala. Isso é algo correto, desde que seja feito com segurança, desde que quem saiba o que está fazendo, não vejo problema nenhum nisso. É lógico, é muito mais seguro você estar na presença de um anestesista na vigência de uma intercorrência. Graças a Deus,
as intercorrências não são frequentes, mas eventualmente podem acontecer, e aí, obviamente, é muito melhor estar na presença de um anestesista. Se você tiver um anestesista presente, obviamente esse custo vai aumentar, e não sei se vocês sabem, mas em geral, o preço do anestesista gira em torno daquilo que o cirurgião cobra. Não é comum o anestesista cobrar uma coisa fixa. Ele cobra, por exemplo, sei lá, 20% do valor que o cirurgião cobra para fazer a cirurgia. Então os grandes custos que você vai ter são esses: o custo do cirurgião, o custo do anestesista e o custo do hospital. Existem muitos pacientes que lançam mão do convênio quando precisam fazer uma cirurgia funcional e aproveitam para fazer uma cirurgia estética. Obviamente aí isso vai tornar a cirurgia mais barata, porque o convênio vai arcar com uma parte do custo, mas não se esqueça que isso varia de hospital para hospital e de profissional para profissional. Existem profissionais e existem hospitais que se sentem no direito de cobrar algo a mais caso o paciente vá fazer um procedimento estético, e isso é totalmente ético e totalmente válido, porque se o paciente vai pagar mais para o cirurgião fazer alguma coisa, no caso um procedimento estético, o hospital também pode ter esse direito de cobrar alguma coisa a mais, e o anestesista, por sua parte, também cobrar alguma coisa a mais. O que tem que ficar muito bem claro antes de se marcar a cirurgia, para não haver surpresas depois que a cirurgia já se realizou. É muito adequado, é muito correto se combinar bem isso antes, né? O que vai ser pago e quanto vai ser pago, da forma que vai ser pago, porque vários dissabores podem acontecer em função dessas questões monetárias. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.